pessoal, nós estamos aqui num shoppingzinho perto do apartamento que a gente está ficando. A gente conseguiu comprar um chip local para a gente poder se comunicar na medida do possível. E a mala extraviada já foi encontrada, em breve será entregue para nós. E aí a gente só tem que fazer compras no supermercado agora. É a única coisa que falta, né, da nossa lista de coisas para fazer. Só supermercado. E aí a gente tá aqui nesse lugar maneiro agora que chama isso aqui. A gente pediu um suco maneiro aqui e estamos just hanging. Passando tempo aqui pra gente poder ir depois fazer o resto das coisas. A gente acabou de voltar do supermercado e a gente comprou essas comidinhas aqui que a gente escolhe o que a gente quer, eles colocam nesses cumbuquinhas e aí a gente vai experimentar porque a gente não faz ideia de como que é, né? Porque é a primeira comida desconhecida que a gente come, porque a gente comeu pizza ontem, né? E aí a gente, vamos ver. Esse é o tempero deles. É, o tempero, a gente pegou esse frango porque é apimentado, uma batata ali muito doida. Esse negócio de lentilha que eu vou provar só um cadinho, tá, Chuchu? Tá. Brócolizinho. O arroz, que é o arroz, é a única coisa que a gente conhece, né? Tá parecendo só seu pé. Seu pé. Acabamos de receber aqui a mala que foi extraviada. Meu irmão agora que não quer aparecer, então eu vou filmar só ele do ombro pra baixo. Uma junto com o namorado ali, ó. Os dois ali, identidade secreta ali, ó. Eles estão ali, eu tô ó. sem máscara. Bernardo, como você se sente não tendo mais que usar a blusa do Blink, que você nem escuta Blink e você tá usando a blusa do Blink? Pô, vai pegar meu rosto. Tá pegando meu rosto. Não tá pegando seu rosto. Eu te mostro depois se você quiser ver. Você não vai falar seus sentimentos? Eu não pensei na resposta ainda não. Fala assim, eu vou me sentir um pouco menos poser. Um pouco menos o quê? Poser. Eu não sou poser. Eu conheço uma música. Eu vou... Tá cheirando, tá gostoso. O cheirinho tá bom demais. Vou comer que eu tô com fome. A gente acabou de comer, a comida tava gostosa. Olha que barriga. E aí a gente fez as contas ali agora e deu quantos rands a comida toda? Deu 170 mais ou menos. Mais ou menos 170 rands, o que deu mais ou menos... Não chegou a dar 170 não, foi 160 e pouquinho. E aí deu mais ou menos 40 rands pra cada um. O que é mais ou menos 10 reais. Então ficou bem barato, assim, a gente comeu bem, né? Isso aí. Eu tava editando os vídeos que eu gravei antes agora e aí eu percebi que eu tô com a mão na frente do microfone em vários deles e o som tá ficando meio estranho. Vou tentar falar um pouco mais alto pra ver se melhora, especialmente quando eu estiver em lugares públicos. Eu me dei conta de que eu falei muito pouco sobre o que eu tô achando até agora, porque a verdade é que a minha câmera é um trombolinho. Então, às vezes eu tô em alguns lugares que fica bem difícil de eu tirar ela da bolsa pra filmar algumas coisas. E tinha algumas coisas que eu achei que eu já tinha falado. Por exemplo, eu esqueci de gravar falando que a mala do meu irmão tinha sido extraviada. Então eu coloquei escrito lá no cantinho da imagem que a mala tinha sido extraviada, porque eu esqueci de mencionar esse fato. E aí a mala dele chegou agora há pouco e tá tudo certo. E só que eu descobri que meu notebook quebrou, porque eu botei a minha mochila em cima de um banco uma hora lá, porque eu fui resolver um problema com relação ao chip do celular que a gente comprou. Minha mochila caiu no chão, aí cheguei em casa agora, abri e a tela tá quebrada. Enfim, o que aconteceu? Eu vou resumir a história pra vocês desde o início, desde quando a gente tava lá em São Paulo, que a gente não pôde embarcar. Quando a gente chegou lá pra embarcar no voo, porque primeiro a gente pegou um voo de Rio pra São Paulo, né? E aí a gente ficou fazendo uma hora lá em São Paulo até a hora do voo pra Joanesburgo. Quando a gente foi embarcar no voo, o moço falou assim que a gente não podia embarcar, porque tava faltando um documento que autorizava meu irmão a viajar desacompanhado do meu pai. E aí a gente falou assim, não, mas no passaporte dele tem falando que ele tá autorizado a viajar pra qualquer lugar desacompanhado dos dois pais. E aí o cara explicou, não, eu não posso deixar vocês embarcarem porque vocês precisam de uma autorização especial pra entrar na África do Sul. Porque lá, como tem muito tráfico de crianças, essas coisas, eles exigem essa autorização que tem que ser assinada pelos dois pais e autenticada. Só que a gente tava em São Paulo, e São Paulo é bem longe da minha cidade. E a gente ficou tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Só que o que acontece? Eles não podiam ter deixado a gente embarcar desde do Rio. Eles não podiam ter deixado a gente ir do Rio pra São Paulo. Então foi um erro deles, a gente tá lá em São Paulo sem ter o que fazer. Eles não podiam ter deixado a gente embarcar no primeiro voo, porque se a gente estivesse no Rio pra resolver isso ia ser muito mais fácil, porque Rio é muito mais perto da minha cidade do que São Paulo.
Aí eles levaram a gente pro hotel. Aí eles explicaram que se a gente conseguisse resolver o problema a tempo, eles colocavam a gente no voo do dia seguinte, que ia até às 11 horas da noite. Só que o que acontecia? Se a gente não conseguisse resolver a tempo e a gente tivesse que ir no voo do outro dia, eles podiam passar a gente pro voo do outro dia, só que eles não podiam pagar mais uma noite de hotel pra gente. Então a gente teria que pagar mais uma noite de hotel se a gente fosse ficar mais um dia pra resolver isso, dá tempo. A gente ficou lá sofrendo e tentando pensar no que a gente ia fazer, até que o meu pai, lá de Juiz de Fora, sugeriu de ele pegar um ônibus e ir pra São Paulo e resolver o problema com a minha mãe em São Paulo mesmo, pessoalmente, porque a gente tava pensando dele mandar o documento por correio e a gente sabia se ia chegar a tempo, enfim. E aí foi isso que ele fez, ele pegou um ônibus tipo de 10h30 da noite no dia 28, chegou no dia 29, 6 horas da manhã em São Paulo. Minha mãe foi com ele no cartório, eles conseguiram o documento direitinho e aí a gente conseguiu reservar o voo, o lugar no voo das 11 horas da noite. E o voo era de São Paulo pra Joanesburgo, depois de Joanesburgo a gente teria outro voo pra Cape Town. Beleza, conseguimos fazer tudo, resolver, fomos super cedo pro aeroporto, porque a mulher da companhia aérea, na hora que quando a minha mãe foi lá passar nossas passagens pro voo das 11, ela falou que o check-in começava às 2. E aí a gente falou assim, não vamos às 2 é muito cedo, a gente foi umas 4. E aí a gente chegou lá e o moço falou, não, o check-in só começa às 6. Aí a gente teve que ficar mais 2 horas lá esperando pra poder dar 6 horas e a gente poder fazer o check-in mesmo. Só que aí não tinha lugar, todo mundo perto, e ficar eu e meu namorado sentado perto e meu irmão e minha mãe sentados um pouco longe da gente. Mas beleza, o voo foi meio desconfortável, é muito longo o voo e tal, mas chegamos em Joanesburgo. Só que o que aconteceu? Em São Paulo eles falaram com a gente que a gente ia ter que pegar nossas bagagens só quando a gente chegasse em Cape Town, que era tipo fazer um check-in só e a bagagem ia ser despachada direto. Só que isso não aconteceu. Quando a gente chegou em Joanesburgo, eles avisaram pra gente que a gente ia ter que pegar nossa bagagem e fazer outro check-in antes do voo. Só que antes disso, a gente tinha que passar pela alfândega pra poder conseguir entrar no país, conseguir o visto direitinho. E a gente tinha, tipo, meia hora pra fazer isso, e tinha fila. E não tinha ninguém pra atender a gente. O aeroporto era super desorganizado, na verdade. Pelo menos eu achei o aeroporto super desorganizado em Joanesburgo. Não tinha uma pessoa na fila pra auxiliar a gente, tirar dúvida pra gente. A gente conseguiu, junto com outras pessoas do voo que estavam com a mesma situação que a gente, ir pra uma fila preferencial. E aí conseguiam passar um pouco mais rápido pela alfândega. Só que a gente teve que correr igual uns loucos pra esteira pra pegar nossas malas, depois igual um desesperado pra chegar e fazer o check-in de novo. E aí, na hora que a gente tava fazendo o check-in de novo, a mulher lá do check-in ligou pra ver se ela conseguiu segurar o avião um pouco mais tempo pra gente chegar a tempo. E aí a gente conseguiu, fez o check-in correndo igual um desesperado pelo aeroporto. Tinha 2 carinhas, tipo 2 seguranças no aeroporto. Não sei, eram 2 funcionários, não eram seguranças não. 2 funcionários do aeroporto que a gente falou com eles saíram correndo com a gente e abrindo caminho nas escadas rolantes, tirando as pessoas da frente. Aí a gente teve que, na hora que a gente foi passar pelo raio-x, tinha uma fila também, a gente foi falando com pessoa um por um, assim, pedindo pra passar na frente, as pessoas foram deixando a gente passar na frente, passando pelo raio-x, correu mais um pouco igual os loucos, isso com a minha mochila pesada nas costas, todo mundo com mochila. Conseguimos entrar no ônibusinho que leva pro avião, entramos no avião, chegamos direitinho no avião. Aí chegando aqui em Cape Town, a gente descobriu que as nossas malas não chegaram no mesmo voo que a gente teria que esperar mais uns 20 minutos que ela ia chegar no voo seguinte, porque o nosso já estava lotado, como a gente foi um dos últimos a chegarem no voo. Ele estava lotado, então eles enviaram no voo seguinte a nossa mala. Ficamos esperando, e aí chegaram as malas, só que a do meu irmão não chegou. A mala do meu irmão foi extraviada. E aí eles falaram assim que pegaram o telefone, a gente passou o telefone do dono do apartamento que a gente tá ficando, e falando que entregariam a mala aqui quando eles encontrassem. Beleza, conseguimos pegar uma van pra cá. Só que como a gente tava sem internet, a gente só tinha internet no aeroporto, a gente avisou pro cara que ia receber a gente aqui que a gente tava vindo, e aí depois a gente não conseguiu mais falar com ele. E aí a gente chegou aqui no prédio e ninguém da portaria sabia informar quem que era essa pessoa, não tinha ninguém no apartamento, eles não conseguiam ligar pra ele porque o cara tava sem crédito pra ligar, o cara da portaria. E aí a gente ficou lá, tipo, gente, aí a gente faz. Até que finalmente o cara chegou e ele veio, trouxe a gente no apartamento, explicou tudo pra gente. O apartamento é ótimo, depois eu vou fazer um pequeno tour pelo apartamento. Ele mostrou tudo pra gente e aí depois ele ainda levou a gente de carro pelas redondezas pra mostrar onde fica o supermercado, onde fica restaurante, essas coisas aqui perto pra gente. E aí, tudo certo, estamos acomodados já. Só agora que eu parei pra falar isso tudo, porque já era o nosso segundo dia aqui. E realmente, pelo fato da minha câmera ser um pequeno chumbinho, às vezes fica um pouco difícil de eu tirar ela pra mostrar as coisas. Então talvez eu comece a gravar os vlogs assim na rua com a câmera do meu namorado, que é a câmera que eu usava nos primeiros vídeos do canal, que é menor e mais leve, mas talvez o vídeo fique um pouco diferente de uma parte pra outra. Se isso acontecer, é porque eu tô usando 2 câmeras diferentes, não é porque, sei lá, o vídeo bugou. E aí agora a gente tá se arrumando, a gente vai sair pra ir na Waterfront, que é tipo uma região comercial. Eu não sei explicar o que é, porque eu não fui lá ainda. Que tem muitas lojas de comércio lá, isso eu sei com certeza. Que fica em volta tipo de um porto, assim.
E a gente já deve ficar arrumado já pro Réveillon já, porque hoje é ano novo. E a gente deve passar aqui no apartamento mesmo, que dá pra ver os fogos daqui, aparentemente. Então é isso aí. Tchau. Estou usando outra câmera pra filmar, porque é muito melhor. Porque a minha câmera fica com o meu braço fica doendo de segurar ela. Eu acho que vai dar certo, hein? Estamos indo para o Waterfront agora, conhecer, ver o que tem lá de legal. Já são mais ou menos 7 horas da noite, ainda tá bem claro. E a gente vai ver se a gente já aprendeu o caminho mesmo, porque o dono do apartamento que a gente tá ficando ensinou pra gente o caminho. E aí agora é hora de ver se a gente realmente aprendeu. Porque ele ensinou pra gente de carro, a gente nunca foi a pé. Então vamos ver se... Não botou no meu dente? Tem. Onde? Sorry for myself, I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in just to spend me to be free. But now I'm saving all my love and nothing more with love me go I go. Walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore. Together I'll survive, I will survive. Hey, hey, hey.